Ora então, boa tarde a todos. O meu nome é Joel Mota, eu sou diretor-geral da Urius. Na próxima meia hora nós vamos debater e refletir sobre o tema prosperar num ambiente económico de risco e de que forma é que a Urius, através das suas soluções, poderá proporcionar às empresas ultrapassar as dificuldades que foram trazidas e que estão patentes no atual contexto. Comigo vai estar o nosso diretor comercial, Nuno Assis. Muito boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Nuno. Portanto, antes de dar início a esta apresentação, gostaria de vos incentivar a deixar as vossas questões ou qualquer dúvida que surja no chat. Portanto, este webinar está a ser transmitido em direto e quem estiver a assistir apenas poderá intervir através do chat. De qualquer forma, as questões são todas bem-vindas. Portanto, queria começar aqui a nossa apresentação com a abordagem de três números que acabam por ser relevantes neste atual contexto. Portanto, no ano 2021 foram declaradas insolventes cerca de 3.500 empresas, o que comparativamente com os anos anteriores foi substancialmente mais baixo. Portanto, em 2019 as empresas declaradas insolventes tinham sido cerca de 7.300, em 2020 6.700 e até ao presente momento, em 2022, foram declaradas 1.700 insolvências. Portanto, há aqui um contraste significativo entre o antes-pandemia e o pós-pandemia, o que se deve sobretudo por via das medidas de apoio e incentivo geradas pelo governo para que as empresas conseguissem ultrapassar as dificuldades com as quais se debateram. O crescimento do PIB previsto para o ano 2022 pelo Banco de Portugal situa-se nos 6,7%, comparativamente ao ano 2023, onde se perspectiva um crescimento de 1,3%. Estes números são ligeiramente mais baixos quando apresentados pelo FMI, ou seja, cerca de 6,2% e 0,7% para o ano 2023, mas de qualquer forma aquilo que é bastante claro é um decréscimo abrupto no crescimento do PIB do ano 2022 para o ano 2023. E no que toca à inflação, nós temos neste momento uma inflação até ao mês de setembro de cerca de 9,3%, ou seja, 0,4 pontos percentuais acima do que se verificou no mês anterior, número este que é o mais alto desde o mês de outubro de 1992. Para que se compreenda a diferença, há uma inflação substancialmente mais alta, dado que no mês de setembro, do mês ao molde do ano passado, dado que a inflação se situava nos 1,2%. Estes fatores são naturalmente resultado da pandemia que aconteceu a partir do final do ano 2019, início do ano 2020, e que veio a ser acentuada no ano de 2022 com a guerra na Ucrânia. Ainda assim, eu penso que estes dados são relevantes para demonstrar a imprevisibilidade que estes dois acontecimentos nos trouxeram e a dificuldade das empresas se precaverem contra incidentes ou circunstâncias como estas, que acabam por ser imprevisíveis e que não prevêem da sua parte medidas para serem suficientes à sua ultrapassagem. Portanto, aquilo que eu pretendo neste caso é demonstrar que é importante as empresas precaverem-se e a Urius concretamente desenvolveu os seus serviços orientados para situações que põem as empresas em dificuldade contrariamente às suas expectativas. Falando mais concretamente da Urius, a Urius é uma empresa que se dedica à consultoria estratégica e financeira, uma empresa que tem origem há cerca de 25 anos em França
Portanto, o seu principal propósito é potenciar relações comerciais entre as empresas, minimizando o risco de crédito a clientes e por este motivo, a empresa desenvolveu um conjunto de serviços que vão, peço desculpa, que vão ser fundamentais para que se faça a salvaguarda e que demonstre da parte do URIS o papel importante na globalidade da cadeia comercial das empresas. Portanto, a URIS tem o seu papel fundamental na possibilidade de identificar potenciais parceiros de negócios, parceiros esses que nesta situação concreta se tornam mais relevantes e sendo a sua diversidade maior ainda mais relevante se torna, tendo em conta as dificuldades que foram trazidas pelas dificuldades de aprovisionamento e escassez de matérias-primas. Após a identificação dos parceiros de negócios, nós poderemos fazer um relatório em que seja demonstrada toda a viabilidade das empresas através do estudo de solvabilidade e, posteriormente, peço desculpa, eliminar o risco de crédito através da garantia do montante de envolvimento aconselhado nos nossos relatórios. Como ponto final deste nosso trabalho, nós podemos apresentar um serviço de gestão de cobranças que em Portugal, por via das limitações legais, nós desenvolvemos apenas de uma perspectiva de cobrança preventiva. Nuno, gostava de pedir então a tua ajuda para que nós possamos continuar a nossa apresentação e passar ao nosso próximo slide. Ok, obrigado, Joel. Claro que sim, irei fazê-lo. Antes de mais, desejar a todos que estão presentes um bom webinar. Espero que seja útil nos vossos negócios. E como tu disseste bem, Joel, com os dois eventos que ninguém esperava, que era a pandemia no final de 2019 e início do ano 2020, quer mais recentemente o contexto de guerra da Ucrânia, acabou por haver uma mudança no paradigma a nível mundial no que diz respeito aos negócios. E o maior desafio neste momento para as empresas é definirem um novo equilíbrio entre aquilo que é o risco e investimento e que lhes permita crescer, apesar da imprevisibilidade que estes dois eventos trouxeram ao mercado. Tendo isto em conta, comece por abordar soluções que fomentam o crescimento das empresas e que a URIS desenvolve. Ou seja, a identificação de oportunidades estratégicas de negócio, de novos clientes, ou até considerar a expansão da atividade a novos mercados, são posturas que as empresas devem adotar, não só para promoverem o seu crescimento, mas principalmente para fazerem face à estagnação que o mercado sofreu, quer primeiro com a pandemia, quer após a pandemia com o contexto de guerra na Ucrânia. E neste particular, a URIOS tem uma equipa de inteligência estratégica que desenvolve estudos de solvabilidade que são personalizados e orientados às necessidades específicas de cada empresa. Por exemplo, se eu der aqui um estudo de setor, visa o quê? Visa analisar o mercado em que a empresa opera. E aqui é o quê? É possível identificar quer as tendências do mercado, quer os fluxos da oferta e da procura, como também identificar os principais players desse mesmo mercado ou até mesmo os motores de crescimento. Caso a empresa necessite de outro tipo de informação consolidada, os analistas da URIS desenham um estudo e estruturam a informação de acordo com as necessidades específicas do nosso cliente. Quer isso dizer que todo o serviço que é desenvolvido pela equipa de inteligência estratégica da URIS ao nível do estudo de solvabilidade, é direcionado para as necessidades específicas dos nossos clientes. E o mesmo se aplica a um estudo de crescimento externo. A realização de um estudo deste tipo pode ter como objetivo avaliar a expansão da empresa a um novo território geográfico, a um novo mercado, quer fortalecer a sua posição num mercado já existente através da aquisição de uma empresa fornecedora, ou até comprar e integrar na empresa uma inovação diferenciadora no mercado. E relativamente à URIOS, os objetivos definidos pelas empresas, nossos clientes, são eles que definem a orientação dos nossos estudos, porque só assim nós conseguimos garantir que a informação que disponibilizamos ao cliente no nosso estudo de solvabilidade, no nosso estudo de mercado, nos nossos estudos de grupo, permitem aos nossos clientes tomar uma decisão estratégica, mas baseada essencialmente em informação precisa, atual e direcionada às suas reais necessidades. Eu peço-te agora, Joel, que avances para o slide seguinte, por favor, para nós falarmos do nosso estudo de solvabilidade.
abordamos quer o estudo de crescimento externo, quer o estudo de setor. E neste particular, no que ao estudo de solvabilidade, se eu sou gestor e quero salvaguardar a minha empresa, tenho o quê? Tenho que antecipar os padrões comportamentais de pagamento dos meus clientes, avaliar o risco de incumprimento destes e garantir que as condições de pagamento que eu ofereço a cada um deles são adequadas ao seu perfil individual. Em suma, a gestão do risco passa essencialmente por uma excelente gestão do crédito a clientes, sejam eles novos ou antigos. E perguntam-me vocês porquê é que eu digo isto? Porque, como o Joel referiu bem, o contexto pandémico e de guerra afetou de formas distintas os vários setores e as várias empresas. Na realidade, muito ou pouco, todos fomos, direto ou indiretamente, impactados por estes eventos político-económicos. E uma equipa que era sustentável durante a pandemia pode, neste momento, não conseguir manter a sua sustentabilidade em contexto de guerra. E no mesmo sentido, um cliente que sempre pagou a tempo e horas pode, neste momento, não ter liquidez para fazer face às suas obrigações junto dos seus fornecedores. E o que é que fará a diferença nesta relação cliente-fornecedor na hora de fechar negócio? Informação detalhada, confiável e atual sobre a solvabilidade de uma empresa cliente ou até mesmo de uma empresa fornecedora, sejam elas nacionais ou internacionais. E é este o objetivo e a pedra angular daquilo que nós fazemos da URIS, ou seja, direcionar a nossa informação para as reais necessidades do cliente, com informação atualizada, confiável e atual no momento de análise da empresa. Os nossos estudos de solvabilidade distinguem-se essencialmente pela qualidade dos dados recolhidos, e a grande vantagem para os gestores é que esta informação que lhes é transmitida é em tempo real e de acordo com a solvabilidade da empresa na data de estudo e não com base em fatos passados. E agora pedia-te, Joel, se fosse possível, que explicasses o que é que diferencia o nosso método, o método da URIS, no que aos estudos diz respeito. Obrigado. Muito obrigado, Nuno. Portanto, os nossos estudos, eles diferenciam-se por ter uma intervenção humana, ou seja, nós temos analistas financeiros dedicados ao estudo de cada uma das empresas que nos são solicitadas. Portanto, eles têm como base de partida dois pontos que são fundamentais. Os dados não estruturados, ou seja, que compila toda a informação que está disponível na internet e na imprensa, e os dados estruturados que estão disponíveis através de bases de dados financeiras, fontes legais ou até de balanços que sejam publicados. O analista vai recolher esta informação, vai analisá-la, vai levantar um conjunto de questões que depois vai tratar diretamente através de entrevistas às empresas, ao estudo, através de entrevistas com os seus parceiros financeiros, clientes e fornecedores, e é o cruzamento desta informação, ao qual nós chamamos live data, ou seja, que são os dados dinâmicos, que o nosso analista vai conseguir elaborar posteriormente um relatório prevê um score de solvabilidade, um score de compliance, uma avaliação de perenidade da empresa e também aconselhar um limite de crédito para que o nosso cliente consiga, através do nosso relatório, perceber de que forma é que poderá ter um envolvimento com a empresa alvo de estudo. Portanto, é um trabalho que nós fazemos caso a caso, com um analista completamente concentrado no trabalho sobre uma determinada empresa e que transforma esta análise não num conjunto de algoritmos que vão indicar o nosso parecer, mas alguém que vai ter um espírito crítico e vai conseguir colocar questões direcionadas, como neste atual contexto, peço desculpa, saber de que forma é que as empresas têm adaptado às adversidades, eventualmente medidas que adotaram ou até de que forma é que conseguiram honrar os seus compromissos ou eventualmente transmitir informações que numa mera base de dados tal não seria facilmente perceptível. Portanto, é um trabalho, um bocadinho como eu digo às vezes, é um trabalho artesanal e com um valor acrescentado por isso mesmo. Nuno, gostaria então que desses, agora se possível, continuidade à apresentação. Obrigado, Joel. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto na questão dos nossos estudos. Muitas das vezes a gestão de risco tem de ser feita de forma diferente se esta empresa que está a ser analisada fizer parte de um grupo. Eu digo isto porque nós estamos a efetuar um estudo de solvabilidade sobre uma determinada empresa e podemos efetivamente complementá-lo com um estudo de grupo.
no qual será avaliado o risco de uma venda ou envolvimento financeiro do grupo, caso surjam dificuldades financeiras na filial analisada. Portanto, há um complemento aqui, e a gestão do risco tem que ser feita de forma diferente. Se esta empresa fizer parte de um grupo, muitas das vezes a empresa por si só não é sustentável, não é viável, mas por estar inserido num grupo de valia e de valor acrescentado, podemos efetivamente ter um tipo de análise de gestão de risco diferente. E agora podemos então passar, Joel, ao estudo garantido, se faz favor, ao próximo slide. Ora, aqui está o estudo garantido, pronto. E agora estamos perante o estudo garantido da Urios e vamos passar à parte em que o gestor decide avançar com o negócio, ou seja, a venda vai ser efetuada, mas ele continua com o foco em minimizar o risco das transações comerciais a realizar. E é nesta fase que entra o estudo de garantia da Urios. Esta é uma solução que a Urios desenvolve em parceria com a AIG, uma seguradora de renome a nível mundial, e tem como objetivo, essencialmente, garantir que a empresa recebe o valor devido em caso de incumprimento por parte do cliente, por parte do devedor. O estudo garantido é sempre precedido de um estudo de solvabilidade que nós falamos há pouco. Portanto, é um estudo de solvabilidade em que nós avaliamos o scoring e o compliance de uma empresa, em que atribuímos uma garantia em função do score atribuído a essa mesma empresa no estudo de solvabilidade realizado. E quais é que são as grandes vantagens do nosso estudo garantido? É um estudo flexível, é individualizado e adapta-se às necessidades pontuais e específicas de cada cliente. Quero eu com isto dizer o quê? Ele funciona tanto como um complemento do seguro de crédito tradicional, ou seja, naquelas situações onde o cliente tem um limite de parte da seguradora, mas este plafond que lhe é atribuído é insuficiente face à exposição de risco, ou então como alternativa no caso em que há uma recusa total por parte das seguradoras de crédito. O estudo garantido da Urios é ainda uma excelente opção para aquelas empresas que, não trabalhando com seguro de crédito tradicional, não acham necessário ter uma apólice global de seguro de crédito, mas que pontualmente querem ter uma garantia sobre um determinado cliente ou negócio específico. Ou seja, a Urios, contrariamente ao seguro de crédito tradicional, que abrange a globalidade da carteira do cliente, desenvolve uma solução de single risk, single buyer, portanto individualizada e direcionada para as necessidades específicas e pontuais de cada cliente. Este estudo garantido funciona como uma rede de segurança nos negócios e entre as transações comerciais cliente-fornecedor. E agora no próximo slide vamos ver uma apresentação que esquematiza o funcionamento do estudo garantido da Urios. Pedia-te, Joel, por favor, se pudesses passar o próximo slide para nós podermos ver em pormenor como é que se desenrola todo o processo inerente ao estudo garantido da Urios. Portanto, como foi referido pelo Nuno, o estudo garantido é um produto diferenciador e que garante o nosso parceiro ao nosso cliente e que, em caso de incumprimento, prevê o recebimento do montante acordado. Portanto, é um produto que está previsto e poderá ser válido para um negócio ou um conjunto de negócios num período de tempo acordado, mas nós temos ainda um produto que será um complemento ao estudo garantido. Aliás, não será um complemento ao estudo garantido, mas é também importante para as empresas e que vai entrar naquilo que é o âmbito da... Peço desculpa. No caso da cobrança preventiva. Portanto, nós falámos em incumprimento e partindo do pressuposto que não existe pagamento do valor das faturas acordado, mas poderá haver cumprimento, mas não um cumprimento, sobretudo no que diz respeito aos prazos acordados. E, portanto, o facto de nós termos também este serviço é uma ferramenta fundamental para que as empresas consigam acelerar a entrada de liquidez. Entrada essa de liquidez, naturalmente, acaba por ser determinante à sua sobrevivência e que, basicamente, da nossa parte, o que nós fazemos consiste simplesmente em fazer cobrança antes de haver qualquer litígio, isto por via das condicionantes legais existentes em Portugal, e que a Urios presta em benefício dos seus clientes, muitas vezes para evitar não só o desgaste das relações comerciais que ocorre pela sucessiva solicitação de pagamento de faturas, mas também para evitar que hajam eventuais erros administrativos que muitas vezes acabam por ser a justificação ou servir de justificação ao não pagamento ou no pagamento atempado.
Portanto, acaba por ser mais uma ferramenta que o Úrios acaba por disponibilizar e que é fundamental ao serviço, aliás, ao ciclo completo da cadeia comercial da empresa. Portanto, para além da cobrança preventiva, nós, e num contexto atual, temos também um serviço que consiste na identificação de fornecedores, um bocadinho para ir buscar aquela ideia de que falámos há pouco, da dificuldade em as empresas garantirem o adequado aprovisionamento, muito por via quer da escassez de matérias-primas, quer pela dificuldade de garantir que um fornecedor as consiga suprimir atempadamente e, portanto, a Úrios, mediante um determinado conjunto de critérios que as empresas nos vão indicar, poderá identificar os principais fornecedores e empresas que são nessa área de serviços, nessa área de fornecimento, os principais players e, eventualmente, aconselhar os mais adequados a cada uma dos nossos clientes, a cada um dos nossos clientes. Para além disso, e depois, numa fase posterior, nós podemos desenvolver, então, o estudo de solvabilidade que permitirá à empresa tomar o total conhecimento do contexto do parceiro alvo de estudo e, assim, levá-lo a optar por aquilo que considerar mais adequado, podendo, a partir daí, eventualmente, solicitar até o estudo garantido, caso considere ser pertinente. Nuno, já agora agradecia também que explicasse em que consiste o nosso próximo produto, que é o estudo garantido Reverse. Claro que sim, Joel. Pronto, como disseste bem, estamos a falar do estudo garantido Reverse e vem na sequência daquilo que tu disseste, a identificação dos fornecedores e da necessidade muitas vezes de recuperar a confiança junto destes e abrir espaço a uma negociação para condições de pagamento. Ou seja, vamos imaginar que uma empresa A teve problemas em pagar a um determinado fornecedor no passado. E agora, neste momento, o fornecedor é confrontado com um negócio que está para acontecer e que só fecha esse negócio com o tal cliente que teve problemas no passado através de um pagamento antecipado da mercadoria. Ao contratar o estudo garantido Reverse, a empresa, será, neste caso, o cliente da Úrios, é alvo de um estudo de solvabilidade e, mediante um score de solvabilidade que lhes é atribuído, será posteriormente atribuído um valor de garantia aconselhado em estudo em benefício deste mesmo fornecedor. Ou seja, assim a empresa, neste caso o fornecedor, tem a possibilidade de negociar com condições de pagamento mais flexíveis junto do cliente da Úrios, porque está certa que receberá o valor que lhe é devido, mesmo em caso de um futuro incumprimento por parte deste. E agora pergunto a vocês o que é que isto tem a ver com a compra de matérias-primas. Como o Joel disse bem, fruto da pandemia e agora mais recentemente do contexto de guerra, existe uma grande quebra nas cadeias de abastecimento e naquilo que é a oferta em termos de mercadoria. Pois bem, eu sou um fornecedor e tenho duas empresas a quem adjudicar o fornecimento, vamos supor, de 40% da minha produção, e eu não tenho conhecimento, quer da estabilidade financeira de um comprador e de outro comprador, mas tenho uma dessas empresas que está munida da opção estudo garantido Reverse da Úrios e a outra não. Pergunto-vos eu sobre qual empresa é que acham que vai recair a minha escolha na altura de finalizar a negociação. Obviamente, com aquela que me está a garantir que eu recebo o meu pagamento, mesmo que esta entre em caso de incumprimento futuro. Portanto, o estudo garantido Reverse da Úrios é destinado à empresa cliente que pede um estudo de solvabilidade sobre si própria para que lhe seja atribuído um score de solvabilidade compliance e um posterior valor de garantia que será dada em benefício do fornecedor ou fornecedores deste mesmo cliente Úrios. E assim poderá, efetivamente, negociar quer prazos de pagamento mais confortáveis, quer recuperar a confiança junto destes fornecedores. Ou seja, num contexto competitivo e de escassez, o estudo garantido Reverse da Úrios é uma mais-valia nas negociações e na compra de matérias-primas. É isto. Muito obrigado, Nuno. Peço desculpa. Chegamos, portanto, ao fim da nossa apresentação.
foram-nos colocadas algumas questões. Vou passar então a ler as questões que nos foram colocadas. É possível solicitar um estudo de solvabilidade sobre uma empresa e só depois decidir se quer avançar com o estudo garantido? Eu posso responder a essa pergunta. Claro que sim, Joel, e deve ser assim. Isto, como nós explicamos detalhadamente relativamente ao processo do estudo garantido da URIOS, este tem que ser sempre precedido pelo estudo de solvabilidade, onde vai ser atribuído um score de solvabilidade e compliance à empresa alvo de estudo e aconselhado um limite de crédito de envolvimento entre o cliente e o fornecedor. Portanto, o cliente pede para si o estudo de solvabilidade e depois é livre ou não de avançar com o estudo garantido a posteriori, sem qualquer tipo de problema. Muito obrigado, Nuno. Uma segunda questão. Tenho um seguro de crédito contratado, mas o meu limite de crédito é inferior àquilo que preciso. Recorrer ao estudo garantido tem algum impacto na minha apólice? Ora bem, esta questão vai de encontro àquilo que nós explicamos relativamente ao quais são a direção do estudo garantido, no fundo, o objetivo do estudo garantido da URIOS, quer ele seja em resposta a limites insuficientes por parte da seguradora de crédito, como complemento do seguro de crédito, ou, eventualmente, como para fazer face a uma recusa total da seguradora de crédito. E neste particular, não sendo a URIOS uma seguradora de crédito tradicional, não há qualquer tipo de conflito entre a apólice contratada globalmente com uma seguradora de crédito e o serviço estudo garantido contratado pela URIOS. Muito obrigado, Nuno. Agora, uma questão relativamente ao reverse. A avaliação da solvabilidade da empresa em caso de reverse por parte da URIOS é obrigatória? Se sim, como é que é feita essa avaliação? A avaliação do estudo de solvabilidade para efeitos de reverse acontece exatamente igual àquilo que se passa num estudo garantido standard ou até num estudo de solvabilidade que é realizado sobre determinada empresa. Portanto, há um conjunto de dados estruturados e não estruturados que são recolhidos nas fontes disponíveis. Há depois uma informação financeira que é tratada com intervenção humana, como tu disseste bem, pela nossa equipa de inteligência estratégica da URIOS ao nível da análise de risco. São compilados os live data, tudo o que está na abrangência da empresa, e se esta fizer parte do grupo, é analisado, para depois termos então o tal score de solvabilidade e de compliance da empresa que está a ser alvo de estudo, para depois, em Conselho de Crédito, atribuirmos um valor de garantia e de envolvimento de aconselhamento de crédito perante os clientes. Muito obrigado, Nuno. E então, uma última questão. O serviço de cobrança preventiva inclui também a cobrança coerciva ou litigiosa das faturas que acabarem por não ser pagas? Essa é uma excelente questão, Joel, e tem surgido por diversas vezes nestes tempos mais chegados, fruto também das contingências do mercado, da situação do mercado atual. Como foi explicado e te explicaste bem, nós não estamos autorizados, devido às questões legais com a legislação portuguesa, a efetuar cobranças que vão além daquilo que é a cobrança amistosa de faturas. Portanto, a URIOS direciona os seus serviços para a cobrança preventiva, ou seja, antes do vencimento, e qualquer situação que passe além disso não está autorizada pela lei portuguesa, tem que ser efetuada pelas entidades competentes para tais como advogados, solicitadores e similares. Muito obrigado, Nuno. Agradeço também o teu auxílio nesta apresentação. Não havendo mais questões, eu dou por terminado este webinar. Agradeço a todos os que assistiram o vosso tempo. Quero deixar-vos ainda os nossos contactos, que estão presentes na apresentação que poderão ver. Desejo-vos uma boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado e ficamos ao vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado a todos, boa tarde e até breve.